Risco de paralisação do governo americano mais uma vez. Coloca o Bitcoin com risco de entrar em bear market. Bom, no final de janeiro o Bitcoin corrige para os $86.500 e por enquanto, no momento que estou gravando esse vídeo, sem sinal de que as quedas terminaram. Ele chegou a tentar formar um fundo aqui dentro dessa região dos $90 mil, mas seguimos dentro daquela segunda onda de correção. Essa foi a primeira onda de baixa, com aquele medo das tarifas do Trump. O Trump já voltou atrás com as tarifas contra a União Europeia. Depois o mercado até tentou se consolidar aqui e agora temos um outro risco para o final desse mês. E nesse sentido, o Bitcoin continua a sua correção, podendo entregar uma queda um pouco maior do que esta atual. Então, até o final desse vídeo vamos falar sobre isso, por isso já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você é novo, então bora lá tomar decisões sem desespero e com base em dados e informações. Bom, o investidor não tem um dia de paz, mas o governo americano pode entrar em paralisação dentro dos próximos 6 dias, e com isso o Bitcoin corrigiu para os $86 mil, Ethereum já está em 2.700 e ainda não marca um sinal de fundo. Da última vez que tivemos essa mesma situação, há pouco tempo atrás, para quem não se lembra, o governo americano estava em shutdown no final do ano passado, quando a gente não tinha informação nenhuma, então vários serviços nos Estados Unidos ficaram paralisados e assim o mercado não tinha informações. Nesse meio tempo o Bitcoin chegou a cair bastante, o Ethereum também, e várias altcoins derreteram e o mercado de ações também caiu. E agora mais uma vez temos esse risco para o final desse mês de janeiro. Então eu até mandei na comunidade dos alunos do RCC o seguinte, então eu tirei o print, o Bitcoin estava em 86.300 e falei, Bitcoin está fazendo um movimento não muito interessante, por isso eu vou me desfazer de algumas posições e ficar com mais caixa. Acredito que o risco de perder o suporte dos 88 mil aumentou, por isso eu vou ficar com mais dólares na minha carteira e mudar um pouco minha posição para gerenciamento de risco. A única forma de rejeitar isso seria o Bitcoin romper na região dos 92 mil dólares. O maior problema é que já estamos no final do mês com um mensal abaixo do topo anterior, o que não é um sinal interessante. E assim, pouco tempo depois, o Bitcoin ele entregou esta correção. Então, no curto prazo, ele tinha esse canal de alta, que ele estava seguindo muito bem, fazendo topos e fundos ascendentes em uma tendência de alta, só que nesta barra aqui do dia 20 de janeiro, ele perdeu esse canal de alta. Uma vez que ele perdeu, ele poderia ainda retomar esse canal, voltando aqui acima, acima dos 92 mil dólares, só que ele sofreu uma rejeição aqui de curto prazo e isto se tornou uma resistência e agora ele entrega a segunda onda de baixa que ainda não terminou. Então vocês viram, quem faz parte da comunidade ou quem é aluno RCC está atualizado e à frente das informações. Se você quiser se tornar aluno ou membro do canal, vou deixar um link aqui na descrição para você entrar na lista de espera do RCC e assim ter acesso às informações de forma rápida e antecipada. Mas seguindo nas informações do shutdown, que é o novo temor do mercado, porque pode acontecer mais uma vez no dia 31 de janeiro. Bom, as expectativas da paralisação do governo dispararam da noite para o dia, com democratas resistindo ao financiamento do ICE. Então, para quem não sabe, está tendo um grande problema em Minneapolis que leva os democratas a ameaçarem bloquear o pacote do financiamento do governo e aumenta o risco de paralisação federal mais uma vez. Então, com isso, os mercados de apostas já precificaram realmente um risco bem alto de paralisação do governo americano mais uma vez, onde estávamos ali próximos a 0% de risco de paralisação e disparou para 80% aqui na Kalshi, que é o mercado preditivo de apostas, e também na Polymarket subiu lá para os 80%. Então existe um risco que até o final do mês entre mais uma vez naquele período de shutdown, de paralisação do governo americano. Tudo porque temos uma rixa política, uma polarização entre os democratas e os republicanos. Bom, da última vez que isso aconteceu foram alguns meses atrás e também foi um problema parecido. Eles não entraram em acordo sobre a votação e aí o governo entrou numa paralisação e uma das maiores da história. Ficamos mais de um mês com o governo paralisado, só que diferente dessa última paralisação que tivemos, essa atual, caso aconteça, lembrando que ainda não está certo e ainda não aconteceu, tende a ser mais curta, porque essa última paralisação que tivemos, os democratas e os republicanos, eles demoraram muito para chegar em um acordo. E assim os dias foram passando, as semanas passaram, um mês passou, depois passou quase outro mês, aí sim eles entraram em um acordo e o governo voltou a funcionar. Os serviços voltaram a funcionar e vários funcionários voltaram a receber os seus salários. Só que em 40 dias pessoas ficaram sem receber, vários serviços paralisaram e isso foi um problema. Agora nós precisamos ser um pouco mais cautelosos e ver como que vai ser o desenrolar nos próximos dias e semanas disso daqui. Caso esse risco de paralisação suma, o mercado provavelmente vai formar algum fundo próximo desta região aqui, que ele já se encontra no momento, que é um suporte importante. Se isso se estender muito, nós temos uma região extremamente interessante que era até
uma tese que eu tinha no final do ano passado, que era buscar a região abaixo dos 78 mil dólares por unidade, que é onde tem muita gente com long aberto, muitos apostadores de alta. Só que antes de falar sobre as probabilidades de preço, vamos dar uma olhada aqui quanto tempo costuma durar uma paralisação. Então a última durou mais de 40 dias, foi uma das maiores da história, só que na média, né, essas paralisações duram pouco tempo. Ficam dentro de uma semana e isso já se resolve na maioria das vezes. Pouquíssimas paralisações do governo passaram do prazo de 10 dias. Então pode ser que já no mês de fevereiro, se entrarmos na paralisação a partir do dia 31, isso já se resolva até o dia 10 de fevereiro mais ou menos. E por que temos que ficar mais cautelosos? Porque geralmente durante essas paralisações, o desempenho do Bitcoin não é muito bom, tá? Tivemos duas, né, onde o desempenho do Bitcoin ele foi bom alguns dias depois, só que a última, o desempenho do Bitcoin foi extremamente negativo e é muito bom se basear na última paralisação. Então, por isso, hoje temos que ficar um pouco mais cautelosos no mercado. Então, hoje, Estados Unidos vive uma guerra política, diversos serviços do governo podem ser paralisados mais uma vez, a principal causa é política, porque democratas e republicanos estão em desacordo e, historicamente, isso afeta o preço do Bitcoin no curto prazo, tá? Pelo menos essa última paralisação afetou. Agora, para descobrir até onde o Bitcoin pode chegar, nós temos que olhar mais uma vez para o gráfico de liquidez. Onde estão os apostadores do mercado, né? Tem muita gente apostando na baixa, dando Bitcoin, mas também tem uma galera aqui apostando na alta, que é onde o preço está mais próximo e a chance é maior de buscar essa região de fato. Então tem uma enorme concentração de liquidez aqui, até a região dos 85 mil dólares, então o Bitcoin ainda deve buscar essa liquidez e depois nós temos já uma região aqui de suporte, tá? Então o principal suporte do Bitcoin vai até os 85 mil no curtíssimo prazo. Se ele perder os 85 mil, aí seguimos naquela tese do final do ano passado, que seria o Bitcoin buscar uma região mais baixa do que os 80 mil. É onde tem muita gente também apostando na alta do mercado com long aberto. Então se a gente corrigir para cá, fazer a limpeza desses apostadores de alta, aí nós temos um caminho livre para o Bitcoin liquidar depois os apostadores de baixa que estão altamente concentrados acima dos 100 mil dólares por unidade. Então a tese que eu falava no final do ano era a seguinte, né? Bitcoin ele fez o seu primeiro fundo, ele passou pela fase 1 de acumulação, ele tenta uma recuperação inicial, não consegue, faz o seu primeiro topo, aí ele corrige mais uma vez, na segunda fase, né, que é a fase B, essa fase de acumulação, passa um longo período, ele tenta mais um teste, né, tenta subir mais uma vez, faz um segundo topo, que é a fase C, aí ele corrige mais uma vez, e essa fase C costuma ter uma correção que traz o preço abaixo do primeiro fundo inicial lá da correção, que começou lá em novembro do ano passado no Bitcoin. Então, o primeiro fundo da fase A no Bitcoin foi nos 80 mil dólares. O segundo fundo tem o potencial de ficar ali entre a faixa dos 78 mil dólares, só que vale lembrar que no gráfico de liquidez nós temos liquidez até os 72 mil dólares. Então, temos que ficar muito atentos a essa última onda de baixa que pode vir nas próximas semanas, né? Ainda mais com essas narrativas de incerteza, para depois fazer uma liquidação de quem está shortando o mercado e aí sim entrar numa fase de expansão de preços mais uma vez, que seria a última fase, a fase D. Já o Ethereum, dentro do seu gráfico de liquidez, ele também fez a mesma coisa, perdeu essa linha de tendência de alta, testou ela como resistência e agora está seguindo na sua segunda onda de baixa. Quais são as regiões que possuem compradores? Essa daqui é a primeira região, ele está quase chegando ali, e depois aqui embaixo na região dos 2.200 dólares a 2.300 dólares, é outra região que tem bastante comprador em Ethereum. Então se ele seguir para essa primeira faixa seria 8% de correção do preço atual, a segunda faixa já seria 22% de correção. Como que a gente olha os preços, né? Basicamente olhando para essa liquidez que tem aqui na parte de baixo do Ethereum, que tem a maior concentração entre 2.700 até 2.200 dólares. Então ele pode fazer uma limpeza aqui dos apostadores de alta e aí sim nós temos uma bela zona de ausência de liquidez aqui que tende a ser um suporte extremamente forte. Depois disso podemos ver que a acumulação dos shorters aumenta cada vez mais, né? Tem muita gente shortando Ethereum dentro dessa região até os 4.200 dólares e depois lá em cima nos 5.000 dólares. Então, quanto mais negativo é o sentimento do mercado, mais ordens terão para ser liquidadas aqui em cima e mais forte vai ser o imã de preço hora ou outra, né? Isso é num prazo um pouco maior. Bom, enquanto tudo isso acontece, mais uma vez temos outra narrativa que enfraquece o dólar.
Então o dólar, podemos ver que contra o real está desvalorizando e geralmente ao contrário, né? O real que se desvaloriza contra o dólar, até porque a economia do Brasil não está mil maravilhas, na verdade não está nada boa. Mas esse movimento de alta do real contra o dólar é mais por conta do que acontece na economia americana do que um mérito do real. Então, um dos principais ativos para proteção nesse momento tem sido os metais preciosos e não o dólar. Tanto é que vários países e investidores estão se desfazendo de dólar e comprando metais preciosos. Nesse sentido, o ETF aqui, GLD, é uma das formas de se expor, por exemplo, ao ouro, né, que é um dos metais preciosos que vem se valorizando e apreciando e serve como uma proteção nesses momentos de incerteza. Então, se a incerteza aumentar nessas próximas semanas, o ouro vai continuar subindo cada vez mais e, por enquanto, não tem nenhum sinal de topo. A mesma coisa para a prata. A prata, através do ETF aqui, SLV, está aqui nos 92 dólares a onça, né? E essa é uma das formas mais fáceis de proteger patrimônio nesses momentos aí de mais incerteza. Então, eu até falei lá para os alunos que eu estava me protegendo nessas fases, né? Me desfiz de algumas posições que eu tinha em Bitcoin e em Ethereum, né? Eu reduzi um pouco essas posições para ficar mais protegido e aguardar essas próximas semanas para ver se temos oportunidade de compras ainda melhores em Bitcoin e Ethereum. Para quem quiser aproveitar uma forma de se expor a esses ativos, que eu acredito que seja através de ETFs ou através de ações que mineram esses metais preciosos, vocês podem utilizar a Quantifury, que tem todos esses ativos. Além do Bitcoin, Ethereum, você encontra aqui os metais preciosos como prata e ouro. No mercado de cripto nós temos o PAXD, mas para prata a gente não tem nenhum ativo tão confiável assim, então eu prefiro, por exemplo, investir através de ETFs como SLV. Algumas pessoas podem pensar o seguinte: mas a prata e o ouro já subiram muito, né? Eles já não estão muito caros. Olha só, existem outros metais que ainda não subiram tanto assim e agora estão começando um rally de alta também. Eu chamo a atenção para um grande exemplo que seria o Palladium. O Palladium, ele tem um topo histórico lá na região dos 3.423, ele está custando ali cerca de 2 mil dólares, sendo que a partir de abril do ano passado ele entrou num rally forte de alta, já subiu mais de 133%, só que ele ainda está fazendo um padrão muito parecido que a prata formou. Faz esse padrão, ele vem até um topo aqui anterior, ele faz um recuo e depois ele faz um rompimento e segue em uma alta extremamente forte. Claro que ainda muita coisa tem para rolar aqui, vai levar meses até a gente ver todo esse movimento, mas também é uma forma aí de se expor ao metal que não subiu tanto assim. E uma maneira que eu gosto, né, de me expor a metais preciosos é utilizando, por exemplo, as empresas de mineração. Eu peguei o exemplo de uma empresa que está dentro desse mercado do Palladium, que é a Sibanye Gold, e nos últimos meses, né, ela teve uma valorização de 110%. Então as mineradoras também estão ganhando muito com essa alta dos metais preciosos, porque está tendo uma grande procura por eles, vários tipos de aplicação industrial, mas também como forma de proteção. E uma forma de comprar essa ação e essa empresa é através da Quantifury, que aqui é uma corretora que você consegue diversificar em vários ativos. Que tem Bitcoin, Ethereum e criptomoedas, mas também tem prata, ouro e também o mercado de ações. Esse é um ativo que eu ficaria de olho, só uma atenção que ele está indo lá para a região dos 20 dólares, que é uma resistência, né? Caso ele faça um teste da resistência e um recuo, seria uma região ótima para abrir posições. Mas agora deixa aí nos comentários o que você acha. O Bitcoin, ele realmente vai virar para bear market, ele vai corrigir mais, né? Cair lá para 60 mil, 48 mil dólares, ou no máximo ele vai parar ali nos 72, 74 mil. Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Se você achou esse vídeo útil ou informativo de alguma forma, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal que eu te espero no próximo. Até lá!